Muito bem, vamos então apresentar o software DeltaFace para os amigos. Vamos começar aqui pelo site, o website. Tem vários módulos, né, de U-Bracts, né, para posicionamento de bracts, para colagem direta. O que eu acho interessante quando a gente fala de alinhadores, o software ele tem uma parceria com a Graph, então ele tem a função de impressão direta de alinhadores, onde vocês vão aprender a partir do nosso passo a passo. Vamos aprender aqui a fazer uma configuração, design de um setup virtual. No caso, no meu módulo, eu tenho as duas opções, Aligner Direct Print, Aligner Thermoforming. Vou selecionar alinhadores diretamente impressos, apesar de que toda essa fase inicial ela é muito semelhante. Antes disso, vamos dar uma olhada rápida aqui em Options. Eu prefiro desmarcar essa opção de Smooth Between the Base and the Border. Tá? Então, nós vamos deixar desmarcado e seguimos adiante. Aligner. E agora vamos colocar o nome do nosso paciente. Vamos transportar a mandíbula. Depois a maxila do nosso paciente. E aqui nós temos os modelos visualizados para a nossa visualização. Validate e seguimos. Bom, vamos posicionar essa maxila, a primeira coisa que nós vamos fazer, posicionar a maxila. Eu vou marcar um ponto posterior, um anterior e outro ponto posterior. E nós temos essa situação que o software faz praticamente de forma automática o posicionamento tridimensional desses modelos. Ainda me falta um pouquinho, vamos ajustar da maneira sagital. Vamos fazer o nosso ajuste aqui, de maneira sagital, esses modelos. E vamos para o Next Step. Aqui a gente tem um assistente, né, um assistente que nos ajuda bastante na nossa configuração. E seguimos aqui agora para o recorte do modelo, fazer as bases desse modelo. Antes disso, eu posso vir aqui, caso eu deseje, eu tenho algumas ferramentas. A que a gente mais utiliza é o Smooth, que está aqui. Essa é uma ferramenta interessante, principalmente para regularizar a superfície dos dentes. Vamos supor que você quer deixar a superfície mais regular, mais homogênea. Essa é a ferramenta necessária. E também para os casos que a gente considera que tenha muita retenção, como aqui nessa abfração, eu posso aumentar o nível até um pouquinho desse Smooth e fazer este tipo de trabalho, reduzindo assim a retenção nessas bordas aqui, como se nós tivéssemos colocado algum preenchimento nesse espaço. Muito bem, voltamos para o assistente. Vamos agora recortar este modelo. Maxila primeiro. Existe a ferramenta Auto. Nós não utilizamos normalmente a ferramenta Auto, porque ela vai me recortar esse modelo e deixar uma base muito grande. Tá? No momento de imprimir esses modelos, isso pode representar um desgaste muito grande de resina. Então nós preferimos fazer de forma manual, é bastante rápido. Com o botão esquerdo eu vou fazer o desenho do recorte. A cada clique eu tenho uma esfera ali sendo representada de recorte. Em vermelho são problemas da malha, quando aparecer em vermelho. Isso ocorre algumas vezes na distal dos molares ou em situações que o modelo não está bem representado no escaneamento. Contornamos todo o modelo. Aí eu tenho esse recorte aqui representado. Eu vou em Cut and Close e ele vai pedir para eu selecionar aonde eu vou manter. Aguardo um minuto. A base foi formada.
Temos a base da maxila formada. Vamos para a mandíbula. Se errarmos, não há problema, venho aqui e volto um passo. Cut and close e escolho a parte que eu quero manter. Portanto, agora nós temos aí o modelo superior e inferior recortado. E concluímos uma das primeiras partes de preparo para o nosso setup virtual. Então, uma vez que estamos com as bases prontas, vamos para o próximo passo, que é a segmentação. Nós temos aqui nessa segmentação, primeira coisa, fazer a seleção dos dentes que se encontram ausentes. Então, é Select Mode. Neste caso, nós temos todos os dentes do lado esquerdo, inferior, do lado direito 48. Eu selecionei 48, Select Mode e depois, próximo passo, Segmentation Mode. Então agora eu vou clicar na mesial e na distal de todos os dentes, seguindo o diagrama do lado esquerdo. Uma vez concluído esse processo, os dentes já aparecem em cores verdes e azuis e nós vamos fazer a conferência se os limites estão bem estabelecidos dos dentes. Podemos melhorar um pouco aqui, talvez, as interproximais. Clico 2 vezes no dente que eu gostaria de fazer melhorar o desenho, os limites, e aí eu vou ter essas configurações de linhas e pontos, onde eu vou corrigi-las ou posso apagá-las dando 2 cliques em cada uma da esfera, cada esfera. Então aqui eu estou fazendo as correções. Se eu quiser colocar mais um ponto, eu clico na linha. 2 pontos, eu apago o ponto. 2 cliques, eu apago o ponto. Uma vez que os dentes estão limitados, eu vou para Next Step. Ele vai separar a gengiva dos dentes. O mesmo processo para cada superior. Vamos localizar os dentes que estão ausentes, Select Mode. Vou indicar para o software o dente 18 não está presente. E agora vou fazer a segmentação. Veja que agora nós tivemos alguns erros aqui. Vou fazer as correções da delimitação desse dente. Duplo clique no dente que eu quero fazer as alterações para selecionar. E clique com o botão esquerdo para arrastar os pontos até as margens cervicais. Estamos vendo aqui um erro, um problema no contato interproximal. Digamos que eu não tenha visto isto. Vamos ver o que vai acontecer. Veja ali em vermelho aqui, um problema no contato interproximal. Suponho que eu não tenha visto, vou colocar Next Step. O software algumas vezes corrige esse problema automaticamente, algumas vezes pede para que nós façamos a correção. Como o software não proporciona a possibilidade de colocar cone beam, nós temos aqui a possibilidade de fazer uma projeção das raízes de cada elemento.
Isso deve ser corrigido nesta fase, em que nós temos aqui que corrigir aonde nós esperamos que estejam as raízes desses elementos dentais. Claro que nesse momento é interessante que nós tenhamos a radiografia panorâmica em mãos para estimar aonde estão essas raízes. Nós temos a possibilidade de ter maiores raízes projetadas ou menores raízes projetadas. Essas marcações vermelhas, elas também vão indicar o centro de rotação durante a fase de setup, que você pode fazer alteração individualmente. Por exemplo, colocando esse centro de rotação mais cerca da coroa, mais próximo da coroa, ou mais próximo ao ápice dental. Nós temos essa possibilidade. E durante a fase setup você pode inclusive voltar aqui nesta fase e fazer as alterações que você achar pertinente. Next step, para a arcada superior. Então nós temos o controle 3D com várias vistas aqui, quer dizer, eu posso fazer extrusão ou intrusão. Posso fazer um movimento mesial ou distal. E também posso usar, caso seja do meu interesse, do meu domínio, eu posso usar os controles numéricos que aqui estão. Então, digamos, para vestibular ou para lingual. Extrusão. Vamos lá. Extrusão ou intrusão. Ou qualquer outro movimento feito de maneira um pouco mais controlada. Conforme nós formos efetuando os movimentos, nós vamos ter aqui a criação dos steps, dos alinhadores gerados. Então, digamos, 3 alinhadores para efetuar este movimento aqui, é o que está programado para este elemento, para esse dente. Vamos lá. Então, uma vez que foram criados 3 alinhadores, nós podemos aqui utilizar esses mesmos alinhadores para efetuar os movimentos necessários para essa fase de tratamento. Aqui, obviamente, nós já estamos vendo as colisões criadas. Você pode, por exemplo, utilizando a tecla Ctrl, você pode movimentar 2 dentes ao mesmo tempo, caso seja o seu interesse. Você tem aqui em vermelho as colisões marcadas e aqui nesse número preto o diastema ocasionado aqui nesse espaço. Você pode acrescentar uma outra sequência aqui e continuar com o seu movimento numa segunda fase de tratamento com seus alinhadores. Obviamente, esta é simplesmente uma simulação para que os colegas entendam como é efetuado o movimento com este software. Então vamos ver, inicialmente nós temos isto e na segunda fase só vamos mover alguns dentes posteriores.
mais uma vez. Então vamos movimentar este incisivo lateral na segunda fase de tratamento, não na primeira. Digamos que eu esteja programando isso agora nessa segunda fase. Somente uma simulação aqui de rotação e ligeiramente uma igualização. Então você pode ver em vermelho a colisão ocasionada aqui nesse ponto. Aqui você tem a sobreposição representada em First Model. Selecionar o step indicado. Eu vou retirar aqui, fazer um desgaste interproximal neste ponto. Eu tenho 0,48. Eu vou fazer 0,25 na misião deste elemento. Então eu clico fora da caixa e vou ter a representação do desgaste interproximal necessário exatamente nesta fase de tratamento. E para o dente premolar aqui na distal, coloquemos aí 0,25 também. Nós aí teremos a representação esquemática do desgaste em azul. Aqui nós temos a representação da timeline. Então, os movimentos que vão ser, os dentes que serão movimentados de acordo com a sua programação no setup, de acordo com o que você programou no seu setup. Você pode, inclusive, visualizar aqui os seus modelos da maneira que melhor lhe convier. Você pode ver os movimentos provocados aqui. Aqui agora você tem uma tabela bem importante, que é a tabela de movimentos. Tem diretamente a ver essa programação que está aqui, essa já está configurada. Você pode realizar a sua configuração de movimento, configurar os seus steps e depois salvar. Eu tenho aqui algumas tabelas salvas. Então vamos dizer que, vamos supor que esse dente aqui, a rotação que eu tenha causado aqui, eu considero que seja muito severa para um primeiro. Eu considero que seja muito severa para esse incisivo lateral. Quero reduzir ou aumentar o número de steps para provocar este movimento. Então eu tenho que fazer um clique aqui, vou ao dente alvo, que é o dente 22, venho aqui em rotação. Nós tínhamos ali configurado 6 alinhadores. Suponho que eu quero aumentar esse número de alinhadores para este dente. Eu vou colocar um número menor e veja, já foi para 24 alinhadores, muito, né? Vou criar muito espaço. Então eu volto novamente. Então, vamos ver mais facilmente aqui. Vamos supor que eu coloquei 0,75. Eu vou ter. Então saímos estávamos com 2. Havia sido criado 6 alinhadores. Se eu venho aqui na rotação desse dente, reduzo para 1, eu vou ter 9 alinhadores ali. Agora para fazer esse mesmo movimento, atenuando aí o movimento por cada step para este elemento. Você também pode realizar extrações. Aqui você tem um botão de extrações. Você também tem como colocar um pôntico nesse lugar. Você elege o dente, nesse caso seria o 15. Vou colocar um pôntico onde eu desejar.
Nesse mesmo lugar, nós temos os attachments, onde nós podemos escolher aqui vários tipos de attachments. Você percebe que os attachments você pode selecionar nos inícios de cada fase, então digamos aqui 0 ou 3. Neste caso, esse attachment foi introduzido no passo 6. Se eu quiser que ele seja incorporado desde o começo, eu tenho que selecionar aqui na timeline o passo 0. Vamos colocar byteramp também. Nós temos aqui um recurso também de colisões interdentárias, em que você pode reconhecer determinados pontos intensos, que por exemplo o provisório, que eu coloquei aqui, está muito intenso, a colisão com o lente inferior. Vamos ver aqui, ó, byteramp, esse aqui é justamente a colisão do byteramp que aparece aqui. Vamos ver com a mandíbula aqui colocada. Aqui está a colisão identificada. Podemos colocar o nome do nosso paciente, o número do modelo. Vamos colocar o número do modelo. Primeiro clique eu posiciono. O segundo clique eu vou selecionar o tamanho. O terceiro clique a posição que eu quero o número. Então, ainda posso, por exemplo, deixar um pouquinho maior ou menor, mais instruído, assim, mais instruído, ou menos. Também é muito importante colocar o nome do nosso paciente. Aqui nós vamos colocar o nome do paciente, digamos, Delta Face. Da mesma forma, se ele parece grande, não se preocupe, inicial, eu clico uma vez, a segunda vez eu tenho o tamanho e a terceira vez eu tenho o posicionamento dele. Ainda assim, posso editá-lo da maneira que melhor nos convier. Você ainda tem como ver, visualizar o primeiro modelo, os movimentos aí ocasionados desde o primeiro modelo. Muito bem, uma vez que está idealizado o seu setup, nós vamos para Next Step. Ele vai perguntar se você aceita as colisões. E agora nós temos dois caminhos. Eu vou explicar para vocês inicialmente o caminho da explotação de modelos. Lembrando que nós selecionamos aí a configuração de alinhadores diretamente impressos, mas digamos que nesse momento eu quero exportar somente os modelos. Eu clico aqui, venho em Models, Export, eu configuro a espessura que eu desejo esses modelos e também se eu quero o preenchimento, se eu quero espaços internos, se eu quero que saia com uma base para vertical ou saia na posição vertical este modelo. Acabo de notar aqui um pequeno problema com o número. Vamos voltar rapidamente e corrigir isto. Vamos simplesmente deslocar esse número para outro lugar, para outro posicionamento.
Então, digamos que eu quero exportar os modelos, eu venho aqui em Models, Export, já tenho aqui as configurações marcadas. É importante salvar, eventualmente, esta minha planificação virtual. E clico em Validate. Neste momento, estão sendo exportados todos os modelos realizados aqui nessa configuração virtual. Nós temos aqui representado a sequência de exportação. E aí devemos aguardar alguns minutos até que isto ocorra. Uma vez que for terminada a exportação, você vem aqui em Open Export Folder e você vai encontrar aqui os seus modelos nesta pasta que aqui está colocada. Agora, dando continuidade aqui ao nosso aprendizado, eu vou voltar um pouco aqui e vou agora considerar que eu quero fazer alinhadores diretamente impressos. Lembrando que aqui eu posso selecionar a sequência que eu desejo a exportação. Eu tenho aqui alinhadores diretamente impressos. Venho aqui em Export. E agora eu vou desenhar a curva do meu modelo, do meu alinhador. Eu vou desenhar, estou com o botão esquerdo aqui fazendo todo o movimento aonde eu desejo este alinhador. Clico aqui onde eu desejo, onde eu indico para o software onde estaria os alinhadores e venho em exportar. Aqui eu tenho um gap medido entre a superfície do dente e a parte interna do alinhador, normalmente para compensar aí uma contração de resina, a espessura desejada desse alinhador, digamos que seja 0,65, e eu venho aqui. Uma vez feito isto, nós temos aí o desenho do nosso alinhador. Vamos validar e aguardar a exportação da mesma maneira que os modelos foram exportados. Lembrando que DeltaFace tem aí o aval da Graph, da única empresa na atualidade responsável pela produção da resina para impressão direta Shape Memory Aligners. Então agora, aqui é exemplo da exportação de modelos. Eu posso vir aqui, Open Export Folder, e aqui eu tenho os alinhadores, o STL dos alinhadores aqui que foram idealizados.